Bom dia, você que está assistindo essa live pela gravação do Instagram, já curte essa live aqui, por favor. No final da live, deixa teu comentário, encaminha essa live para alguém, marca algum amigo, me ajuda a divulgar esta mensagem para o maior número de pessoas, tá bom? Bom dia, Denis, bom dia, Leni, bom dia, Rodrigo. Temos gente nova aqui hoje. Bom dia, gente. Aproveitem e encaminhem essa live para os amigos de vocês, para que eles venham participar da live junto com a gente. Estamos no nosso terceiro dia da jornada de 21 dias de lives matinais. Vamos ao terceiro dia, isso mesmo, Denise. Bom dia, Denise. E aí, gente, quero só esclarecer uma coisa, né? Ontem um seguidor mandou assim: Suene, você disse que ia falar 21 dias sobre dinheiro. E até agora eu não tô ouvindo você falar sobre dinheiro. Eu falei assim, com muito amor no coração: meu amor, eu estou trabalhando recipiente. Por que eu tô fazendo questão da gente estudar Gênesis? Lembram que eu falei lá atrás que Gênesis é o livro de princípios, é o livro de padrão, é o livro onde está sendo estabelecido leis que regem todos os pilares da nossa vida. E vou repetir mais uma vez, eu já falei várias vezes e eu vou repetir de novo. O dinheiro, a nossa situação financeira, ela denuncia o nível de conexão com a fonte criadora, o nível de espiritualidade que você está com a fonte criadora. Então não adianta de nada você fazer curso de trader, fazer curso de renda extra, como ganhar dinheiro, nananã, se o recipiente não estiver preparado. E nós estamos aqui preparando o recipiente. Bom dia, Claudisa. Bom dia, Natália. Gente, chama o povo, só tem 5 pessoas nessa live. Cadê o povo? Estão tudo dormindo, achando que a live vai ficar gravada hoje? E se eu disser que não vai? Vem todo mundo? Ai, gente, vocês são figuras demais. Tá? Então, só voltando aqui, nós estamos preparando o recipiente para você fazer dinheiro, tá? Então, vamos lá. Continuando aí, ó, ontem eu tava aqui na live, vocês ficaram mó silêncio aí, hein? Quero silêncio não, quero todo mundo com o dedinho no coraçãozinho ali, ó, foguinhos, o que vocês quiserem enviar aí, carinha bonitinha, comentários, quero essa live bombando, tá bom? Quero essa live bombando, trazer o maior número de pessoas aqui, beleza? Vamos lá então, ontem paramos no final do capítulo 3, no momento da queda de Adão e Eva. Hoje eu vou pular, eu quero ir até o capítulo 9, tá? Então, eu não vou ficar parando para ler, só algumas partes. Eu vou ficar pulando e passando informações para vocês. Então, bora lá, capítulo 4. É o capítulo onde Caim mata Abel. Todo mundo já conhece a história de Caim e Abel, né? Mas aqui eu quero trazer alguns detalhes que a história de Caim e Abel nos ensina. Só para recapitular a memória, né? Abel era pastor, Caim era agricultor, e aí eles foram fazer ofertas a Deus, foram fazer oferendas a Deus. E Caim, né, pegou ali meio que o resto das frutas que ele tinha, e Abel, ele escolheu a melhor. Essa parte aqui, ó. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Olha esse detalhe. Das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu. Vamos aos detalhes. Abel, aqui neste momento, está sendo estabelecido o princípio de primícia, que é o quê? Os primeiros frutos daquilo que do seu trabalho, você deve oferecer para Deus,
tá? O primeiro fruto você deve oferecer para Deus. A primeira coisa que você tem que fazer quando você recebe seu salário, ou... Gente, tem um cabelo aqui. Pronto. Não. Agora foi. Peraí. Meu Deus. A primeira coisa que você tem que fazer quando você recebe seu salário é separar a parte designada para o dízimo. E o que a gente faz, meus amores? A gente já pega o salário, malmente faz conta e já sai pagando. Boleto, pagando cartão, pagando aquilo, pagando fulano que deve, pagando. Aí depois fala o quê? Não vi nem a cor do dinheiro. E vai continuar não vendo, meu amor. Você está desrespeitando ali um princípio estabelecido no momento da criação do céu e da terra. No comecinho, lá em Gênesis, o princípio da primícia. Recebeu o seu salário, recebeu qualquer dinheiro, meu amor. Joga lá naquela planilhazinha que eu já mostrei para vocês de divisão. De você se pagar, de você fazer o dízimo, de você separar o dinheiro para suas contas, de você separar para o seu sonho, de você separar para investir. São os 4 dracmas. Né? O pessoal do Manifest Money já sabe o que é. Então, se você não está... Lembra que eu falei, acho que foi ontem, aliás, antes de ontem também, do princípio da mordomia, que tudo que a gente tem não é nosso, é de Deus? Pois é, o dinheiro que chega no teu campo também não é teu, não, meu amor, é de Deus. E se você não tem a coragem de retribuir para aquele que está lhe dando aquela quantia, você não merece ter mais, tá? Você não merece ter mais. Aí você fala assim, mas Suene, eu conheço tanta gente que é rica, tem muito dinheiro e nem acreditar em Deus elas acreditam. Mas elas têm dinheiro? Sim, tem e vão continuar tendo. Mas aqui fica uma pergunta para você. Elas têm dinheiro e são felizes? Elas têm dinheiro e são prósperas? Porque prosperidade e riqueza é completamente diferente de você ter dinheiro, só ter dinheiro na conta. E se você não entender como é que funciona o jogo, você pode se perder e se permitir corromper por muita coisa do mundo, achando que só por ter dinheiro você vai ser feliz. É por isso que nasce ali aquele dito popular de que dinheiro não traz felicidade. E não traz mesmo. O dinheiro pelo dinheiro não traz. Tem que ser um dinheiro com propósito. E com propósito que seja para o bem maior. Tá? E quando eu falo para o bem maior, eu não estou falando para você pegar todo o dinheiro que você tem na sua conta e sair doando, não. Primeira coisa que você tem que fazer com o dinheiro, o dinheiro seu, né? Depois que você realiza a sua primícia, é realizar os teus sonhos. Depois os sonhos da tua família, depois os sonhos das pessoas ao redor, tá? Então, o teu sonho, a realização do teu sonho pode ser algo também para o bem maior. Já expliquei em outras lives. Aproveita que está disponível ainda. Tá? Aproveita. Não sei se essa live vai ficar gravada. Porque eu só vou deixar ela gravada se a gente bater a mesma quantidade de pessoas que estavam na live ontem. Tá? Se eu disser que não fica gravada, todo mundo vem. Né? Todo mundo acorda cedinho. Mas aí, se eu deixar gravada, aí já relaxa, né? Tem um motivo pelo qual a gente estuda isso de manhã. Mas bora aqui, ó. Então, aqui está sendo estabelecido mais um princípio, o princípio da primícia. Recebeu o teu dinheirinho? Pega os 10% e realiza a sua oferenda a Deus, tá? Esse ato mostra um ato de que as tuas finanças, ele representa o significado de que as tuas finanças estão em aliança com Deus. É como se você dissesse, ó Deus, eu confio. Deus, muito obrigada. Deus, valeu. Deus, eu vou honrar a nossa aliança. Deus, eu não vou me preocupar. Mas, Suene, e se eu tirar 10% do que eu tô ganhando, eu vou deixar de pagar uns boletinhos ali. Eu te garanto que Deus vai ser generoso o suficiente com você para te provar os milagres que acontecem na vida de alguém que pratica isso daqui. Eu já vivi isso. Eu já vivi isso. E é por isso que eu ensino o que eu vivi. Tá? Mas detalhe, não vai fazer dízimo achando que vai receber o dinheiro em dobro. Porque fazer com a intenção de receber já tá errado. Tá?
Mas fazer sem a intenção de receber nada e sem pretender receber nada, aí você recebe, ok? Vocês estão aí, meus amores? Aê, isso aí. Curta um coraçãozinho, manda pros amigos, comenta. Quero agito, quero agito. Bora lá. E aí, Caim matou Abel, né? E aí, Deus viu. Deus foi lá e perguntou: Ô, Caim, por que você matou Abel? E eu não tenho nada a ver com isso, né? E aí, Deus falou pra ele assim: olha, seguinte, garoto. Quando você cultivar a terra, ela não vai lhe dar mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Aí Caim respondeu: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder pela tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo. E qualquer um que me encontrará, me matará. Aí Deus, não. Não será assim. Porque se alguém matar você, essa pessoa vai sofrer 7 vezes a vingança. Aqui está sendo estabelecido outro princípio, que é o quê? Quando você larga o osso de se vingar de alguém e deixa que Deus exerça a sua justiça, a justiça de Deus é 7 vezes mais do que qualquer coisa que poderia acontecer com aquela pessoa, tá? Muitas pessoas olham para a história de Caim e Abel e falam assim: de que adianta? De que adianta ser igual a Abel se ele foi morto por Caim, se ele era honesto e Deus deixou Caim matar Abel, Suene? Como assim? Não adianta ser honesto. Pra que eu vou ser honesto? Pra morrer nas mãos de alguém que nem tinha feito a melhor oferta para Deus? Vamos transplantar para a nossa realidade hoje. Você está lá na empresa, né? Tem lá um colega de trabalho seu fofoqueiro. Fofoqueiro, o cara é fofoqueiro. Trai a esposa, vive falando mal de todo mundo no trabalho. E você lá, honesto, né? Fazendo o teu, dando o melhor para a tua empresa. E você tenta dar ideias para o teu chefe, e o teu chefe só elogiando o outro. Só elogia o outro, só elogia o outro. E você já começa, né? Daqui a pouco chega um momento de promoção. Quem é promovido? Aquele lá, o fofoqueiro, o traidor. E você fica como? Deus, onde está você? Não vale a pena ser justo. Não vale a pena ser honesto. Quem nunca? Quem nunca, minha gente? Quem está se identificando com essa história? Quantas vezes a gente não encontra na nossa vida pessoas que aparentemente estão se dando super bem financeiramente, inclusive, tá? Financeiramente, inclusive, estão se dando super bem, mas escondido dos seus superiores e nos momentos onde ninguém vê, pratica o mal, faz o mal, é uma pessoa do mal, é uma pessoa que é perversa, né? É do mal, e você fica, ó. Vem aqui comigo. No momento da oferenda de Caim e Abel, o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Isso aqui, meus amores, mostra que no momento da oferenda, Deus não aceitou só a oferta de Abel, ele aceitou também Abel. Ele recebeu Abel. Entendeu? Ele reconheceu Abel. Mas, Suene, por que ele deixou Caim matar Abel? Bem, existe aí a lei do livre-arbítrio, que vocês sabem que Deus não intervém. Mas, quando Caim fez mau uso do seu livre-arbítrio e matou seu próprio irmão, ele passou a ser um morto em vida. Por que morto em vida? Porque Deus, inclusive, impediu que qualquer pessoa matasse Caim para que ele pudesse sofrer em vida, porque o castigo de Deus é 7 vezes maior do que o castigo que a gente poderia dar para alguém. Então, sabe aquela pessoa que você quer dar o troco? Sabe esse coleguinha aí de trabalho que foi promovido e vive falando mal de todo mundo e você fica torcendo para que ele seja descoberto? Larga o osso. Sabe por que ele parece impune? Porque você não deixa Deus realizar a vingança dele, que é 7 vezes maior do que qualquer vingança que você esteja planejando aí na sua cabecinha.
Larga o osso, deixa Deus realizar a vingança dele, que é 7 vezes maior do que a tua. Quer realmente se vingar de uma pessoa? Você quer que essa pessoa se ferre? Perdoe ela. Porque quando você perdoa ela, Deus realiza a vingança. Por que Deus realiza a vingança? Porque o universo funciona em equilíbrio. Tudo o que está desequilibrado, o universo vai fazer um movimento para equilibrar. E se alguém foi desonesto, essa pessoa precisa pagar o preço pela desonestidade dela. Só que se tem alguém ali segurando a corda, querendo se vingar, o universo ele não permite que o movimento do equilíbrio aconteça. Vocês estão entendendo isso aqui? Então, quer realmente se vingar de alguém? Perdoe essa pessoa. Perdoe de coração. E veja a vingança de Deus acontecer na vida dela. Sem desejar o mal, tá? Não é pra ficar... Não pode falar, vou soltar o osso porque Deus vai se vingar 7 vezes mais. Não é esse o sentimento. Você tem que estar neutro, tá? Você tem que estar neutro. E aqui, o que acontece? Abel, ele pode até ter morrido, mas ele foi direto pro céu porque Deus aceitou Abel e sua oferta. E Caim teve... E Deus não aceitou Caim nem sua oferta. E Caim teve que viver uma morte em vida. Porque ninguém podia... matar Caim seria diminuir o sofrimento dele. Porque a vida dele era tão sofrida, tão sofrida, tão sofrida, que essa era a punição dele. Inclusive ele fala, meu castigo é maior do que posso suportar. Meu castigo é maior do que posso suportar. Se alguém matasse Caim, não era vingança, era alívio. Por isso que Deus disse que ninguém o mataria. E é isso o que acontece quando você quebra a aliança com Deus. Você vive uma morte em vida, tá? Quando você quebra uma aliança com Deus, você vive uma morte em vida. Isso é profundo. Ih, minha filha, nem te conto. Seguindo mais pra frente, né, fala sobre os descendentes de Caim e tem um tal de Lameque, que também mata alguém. E aí, lá no versículo 24 do capítulo 4 tá escrito, se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7. Quer dizer o quê? Lá na frente também a gente vai ver que quando uma geração faz uma coisa errada, as próximas que virão, elas vão pagar o preço. Até que, presta bem atenção, até que alguém em alguma geração decida, a partir deste momento, eu vou fazer diferente. Até que alguém decida, isso perpetua dentro da linhagem. E perpetua aumentando a intensidade. Vocês estão pegando essa ideia? Então, coisas como, por exemplo, escassez, dívida. Por exemplo, se você teve antepassados que passaram fome, muita fome, né? Isso é escassez. Aí pode ser que isso é manifestado de diversas formas. Ou você guarda dinheiro e não usa, ou você guarda livros e não usa, e não consome o conteúdo, ou você guarda gordura ao redor do teu corpo e não usa com medo daquilo se perder, tá? E isso vai se perpetuar na linhagem até o dia que alguém... Oh, meu Deus, é isso que está acontecendo na nossa família. Uau! E aí você traz do inconsciente para o consciente, é o primeiro momento da cura. O segundo passo é quando você decide fazer diferente, tá? Decidiu, terceiro passo, parte para ação. Quando você parte para a ação, essa nova ação vai trazer novos resultados. Esses novos resultados vão fortalecer a nova ideia. E assim você vai fazendo a reprogramação mental. É isso que a gente faz dentro do Manifest Money, tá? A gente tem desbloqueios também, tem desbloqueios transgeracionais lá dentro do Manifest Money, tá? Seguindo o baile, né? Um dos filhos de Adão e Eva morreram, ficou só Caim, que ficou vagando pelo mundo, ou seja, eles perderam os 2 filhos ao mesmo tempo. Mas, depois de algum tempo, Adão e Eva deram origem a Sete,
eles engravidaram, né, de Sete. E quando Sete nasceu, foi o momento, foi o marco onde Adão e Eva começaram a invocar o nome do Senhor. Ou seja, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Lembram que eu falei que Gênesis é um livro de padrão, é um livro de princípios, é um livro de leis? Dentro das historinhas, dentro das entrelinhas, nas interpretações está contido os princípios, as leis e os padrões. Qual o padrão aqui? Eles estavam lá, né, na abundância, prosperidade e riqueza lá no Jardim do Éden, quebraram a aliança de novo. Lembra que eu falei, lembra a primeira coisa que eles fizeram quando eles perceberam que eles fizeram uma coisa que Deus não gostou? Eles se esconderam. É esse o padrão de toda pessoa que peca ou que faz alguma coisa errada. Ela se esconde, tá? Ela se esconde do seu Criador, ela se esconde do seu progenitor. Então, eles foram aí, né, Deus achou eles, deu a punição, expulsou eles do Jardim do Éden, ou seja, privou eles de acesso à prosperidade e à abundância. E eles foram para fora do Jardim do Éden. De lá até o nascimento de Sete, não há registros de que eles estavam invocando o nome do Senhor. Ou seja, pressupõe-se que eles realmente se afastaram de Deus. E foi no momento do afastamento de Deus que aconteceu a morte de Abel, assassinado pelo próprio filho Caim. Isso nos mostra, meus queridos, que quando a gente se afasta de Deus, quando a gente para de invocar o nome do Senhor, quando a gente para de ter intimidade com Deus, a gente abre brecha em nossa vida para que desgraças aconteçam, tá? Somente depois do nascimento de Sete, quando Adão tinha, sei lá, não sei quantos centenas de anos, foi que começou a invocar o nome do Senhor. E depois de Sete, Adão e Eva tiveram vários outros filhos. Tá aqui no capítulo 5. 130 anos. 130 anos depois, Adão gerou um filho e deu o nome de Sete. Tá? Olha a imensidão de tempo. E depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos, Adão. Tá? Então, veja só. Depois que ele começou a invocar o nome do Senhor, é que a sua vida voltou a ser abençoada novamente. Lembram que eu falei? Quando eu estava fazendo o relato da queda. A queda é o momento que Adão e Eva comem o fruto da árvore do bem e do mal. Lembram quando eu estava fazendo o relato da queda, que eu falei para vocês que o padrão é, quando você está em aliança com Deus, você prospera. Quando você não está, você é privado da abundância, da prosperidade e da riqueza na sua vida. Mas Deus expulsou Adão e Eva, né? E ali falou, você vai... Deixa eu pegar aqui que é mais fácil. A crença de trabalho duro. Com o suor, lá no capítulo 3, versículo 19. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então aqui foi estabelecida a crença de trabalho duro. Mas eu falei para vocês, no momento que você se realinha com Deus, as coisas começam a fluir novamente. E eis que, olha só, Adão, depois de 130 anos, teve Sete, voltou a invocar o nome do Senhor, ou seja, voltou a se conectar com Deus. Teve inúmeros filhos, né? E ali, na descendência lá de Sete, do próprio Sete, lá na quinta curva, nem sei se é quinta curva, tá? Mas lá na quinta curva da sua descendência, nasceu Lameque, outro Lameque, não é o mesmo Lameque descendente de Caim, nasceu outro Lameque, que de Lameque nasceu Noé. Quando Noé nasceu, Lameque disse, Noé, nos aliviará dos nossos trabalhos e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Ou seja, não é porque Adão e Eva
quebraram a aliança, que a gente vai precisar ser amaldiçoado até o resto da vida, não. Até que alguém decida mudar na linhagem, aquilo perpetua. Mas quando alguém decide mudar, as coisas começam a mudar também. Numa descendência próxima de Adão, nasceu Noé, que começou a mudar o curso da família, da linhagem. Do mesmo jeito, meu amor, você que está aí do outro lado, que tem um avô, ou um bisavô, ou um pai, ou uma mãe, ou uma avó, uma bisavó, um antepassado próximo que era alcoólatra, traía a esposa, enganava as pessoas, né? Roubava, matava, enfim, qualquer coisa que este seu antepassado tenha feito, não significa que você vai ter que ou fazer igual, tá? Ou ter que pagar o pato por tudo. Você pode decidir fazer diferente, tá? Você pode decidir fazer diferente. Isso aqui, essa parte aqui de Lameque e Noé, mostra o quê? Primeira coisa, antes de Lameque, ele teve um antepassado chamado Matusalém, tá? Que Perdão, não é Matusalém não, Enoque. Enoque era pai de Matusalém. Ele teve um antepassado chamado Enoque, e Enoque andou com Deus 300 anos. O que significa andar com Deus? Estar em aliança com Deus, respeitar os princípios divinos, viver em integridade. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Ou seja, Enoque, descendente de Adão, aliás, descendente de Sete, filho de Adão e Eva, fruto do momento em que eles começaram a invocar o nome do Senhor, ou seja, eles decidiram mudar, eles decidiram fazer diferente. Isso mostra que nem eles foram amaldiçoados o resto da vida, tá? Enoque, ele andou tão em aliança com Deus, que de repente Deus olhou para ele e falou: eu quero você para mim, meu filho, venha para, né? Foi arrebatado. Pela história, Enoque nem morreu, ele foi arrebatado. O que é arrebatado? Saiu daqui para outra dimensão, apenas, tá? De tamanha era a aliança que Enoque tinha com Deus, ele andava com Deus. De Enoque nasceu Matusalém, que gerou Lameque, que nasceu Noé. Tá bom? Então, quando você decide fazer diferente na sua vida, as próximas gerações, elas são afetadas, tanto para bem quanto para mal. Então, meu amor, você que está aí do outro lado, que está achando que só porque nasceu numa família pobre, ou numa família de gente problemática, ou porque seus avós, seus bisas, seus tatas, seus pais cometeram erros em relação ao dinheiro, você acha que você tem que pagar, ou você acha que tem que sofrer? Não, é só você decidir fazer diferente. A questão é, você decide fazer diferente? Você está preparado para fazer diferente? Ou é doloroso demais e é preferível repetir o padrão? Porque todos os processos são dolorosos. E ainda hoje a gente vai estudar sobre o princípio de processos, tá? Seguindo o baile, né? Capítulo 6 de Gênesis. Deus começou a observar, os homens se multiplicaram na face da terra, né? E aí, Deus começou a ver que estava acontecendo muita perversidade. Ele olhou para a terra e disse: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele. Isso quer dizer que o espírito que lhe dei, a centelha divina, né? A parte divina do ser humano não vai estar mais ali presente. Ele só viverá 120 anos. Voltando aqui. Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele. Ou seja, eu não vou mais deixar que a minha parte divina esteja com eles para sempre. E os homens vão viver apenas 120 anos. Foi o que Deus decidiu, tá? Isso quer dizer que, isso nos mostra que
o mau uso do nosso livre-arbítrio, porque o homem decidiu ser perverso porque ele quis. O mau uso do nosso livre-arbítrio pode interferir nas mudanças do nosso destino, tá? Ou seja, se era para você viver 150 anos, um exemplo, e se você vive uma vida perversa, desregrada, cheia de atitudes, pensamentos e sentimentos impuros e maus e negativos, provavelmente existe a possibilidade de Deus querer encurtar a sua vida. Suene, quer dizer que todo mundo que morre novo é porque é mau? Não estou dizendo isso. Isso não é uma regra. Todo mundo que morre novo é porque fez alguma coisa errada e a vida foi encurtada. Isso não é uma regra. Mas a regra é que, pelo mau uso do seu livre-arbítrio, o seu destino pode ser encurtado. Não tem esse negócio de que vaso ruim demora a se quebrar, não. Tá? Não tem isso. Pode ser que, por algum motivo, sua família tenha acumulado méritos, né? E aí você tá gastando esses méritos agora. E Deus está te dando uma oportunidade de se regenerar. Mas a conta vem. Um dia a conta vem. Não adianta. Um dia a conta vem. Isso nos mostra também que uma das coisas que mais desagrada a Deus é perversidade e pensamentos inclinados para o mal. Tá? Que foi por causa disso que ele decidiu destruir a humanidade e retirar daquele momento a sua centelha divina, né? Para ficar só como se fossem todas as outras criaturas, sem a parte divina, do Espírito. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão caladinhos aí? Tá pegando a ideia? Tá muito profundo? Tá muito raso? Tá como? Posso continuar? Ou tá muito doído? O que seriam pensamentos inclinados para o mal? São imaginações impuras, pensamentos maus, sentimentos e pensamentos negativos a respeito de si, a respeito do próximo, tá? Então, o que a gente tem que tomar cuidado? A gente está vivendo num mundo que está acatando a perversidade como se fosse algo normal. A perversidade, imaginações impuras, pensamentos maus. É normal hoje em dia se vingar. É normal hoje em dia você julgar outras pessoas. Cancelar, né? Tá na moda, cancelar a pessoa na internet. Né? Fora outras coisas que antes era feito às escondidas, mas cada dia que passa está sendo feito assim, nas praças, nas ruas, nos ambientes de trabalho, sem se esconder de ninguém, como se fosse algo normal. Isso mostra que nós estamos acatando a perversidade. Estamos permitindo que imaginações impuras e pensamentos maus façam parte do nosso cotidiano. E aí, o que acontece? Através do neurônio espelho, essas posturas elas vão contaminando outras pessoas. Por isso que eu falo, cuide do ambiente que você tá. Tá um ambiente com gente estressada, gente que reclama, pessoas que falam palavrão, pessoas que explodem de maneira abrupta, né? Que não buscam autoconhecimento, que não tem um momento de conexão com Deus, vai acabar te influenciando negativamente. E daqui a pouco você acha que isso é normal, né? É normal um irmão matar outro, um pai matar uma filha, um pai estuprar uma filha, uma mãe estuprar um filho e por aí vai. Tá ficando normal, né? Não é normal. Pode até estar ficando comum, mas não é normal. E a gente tem que tomar muito cuidado para não achar que isso é corriqueiro, tá? A gente tem que tomar muito cuidado. Lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, está escrito o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O que o coração produz, gente? Sentimentos. Tá? Os nossos sentimentos, eles são enviados pelo campo através do nosso coração. A gente tem que tomar muito cuidado com os sentimentos que a gente tem.
Não estou dizendo que você não pode mais sentir raiva, nem tristeza, nem nada. Mas você tem que aprender a transmutar esses sentimentos. Porque se você não conseguir dominá-los, eles vão te dominar. E digo mais, a gente está vivendo uma era, tá? A gente já está vivendo coisas que estão escritas lá no livro de Apocalipse. Não sei se vocês perceberam. Shows de artistas famosos com rituais satânicos e as pessoas não percebem. Por quê? Esses artistas vieram primeiro, como eles conquistaram o público com músicas bonitinhas, né? Com músicas alto astral, fizeram fama. Agora que eles conseguiram acessar a fama, aí entra o plano. E as pessoas estão indo. E as pessoas estão cantando e as pessoas estão dançando. Só que elas não sabem que toda vida que elas cantam, toda vida que elas compram ingresso, toda vida que elas escutam no Spotify, elas estão fazendo culto ao capiroto. E o capiroto vem ganhando força. Isso tá comum, tá normal, tá bonito. É moda, né? É moda, é fashion. Cuidado, gente, muito cuidado. Mais do que nunca, nós precisamos aumentar a nossa frequência, aumentar a nossa conexão com a fonte criadora, para que a gente possa ter sabedoria, discernimento e, sobretudo, força espiritual de não se permitir ser levado, tá? Levado por tudo que está acontecendo ao nosso redor, que parece comum, parece normal. Por isso que as pessoas estão sofrendo tanto e não sabem por quê. E é por isso que o Manifest Money existe. Para reconectar as pessoas à fonte criadora e fazer elas prosperarem de maneira correta e em aliança com a fonte criadora, para quando vier a época da lavagem, porque vai vir, essas pessoas possam ficar para reconstruir a civilização que vai vir. Porque a civilização que vai vir, ela precisará ser reconstruída por pessoas honestas, pessoas que estarão em aliança com a fonte criadora. E a gente vai ver isso aqui ainda hoje em Noé. Fica comigo, tá? Fica comigo. Você tá aí do outro lado, gente? Vocês estão aí? Não me deixem. Fiquem comigo. Essa live tá muito forte. Tá só caindo o número de pessoas dessa live, gente. Vocês querem água com açúcar? Eu posso fazer uma live bem água com açúcar também. Mas vamos lá, mas não vou fazer não. Bora lá, seguindo aqui, né? Então, porque Beleza, Denise. Valeu, Sérgio. Então, se vocês estão, eu vou continuar. Por causa de vocês. Opa, Matheus! Que bom que você tá aqui. Vamos que vamos, então, bora. Tá caindo moedinha, gente, aí pra vocês? A Silvia. Continua. Tá caindo moedinha? Bora lá. Então Deus viu a perversidade do homem, que desagrada a Deus, né? E falou, beleza, vou destruir a terra, porque não dá mais. Aí o que acontece? Deus escolheu Noé para fazer isso. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, disse Deus a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Porém, você fará uma arca, né? Ele já chegou dizendo, convidando Noé. Por que que Deus escolheu Noé? Porque ele era o único puro e andava com Deus, mesmo em uma sociedade extremamente corrupta, perversa e de pensamentos inclinados para o mal que estava na época. O que tem de padrão aqui é, meu amor, você não precisa ser ou fazer parte de um clube de pessoas que estão em conformidade com as leis de Deus, não. Você precisa seguir as leis de Deus sozinho.
Deus só precisa de uma pessoa para salvar o mundo. Ele não precisa de um bando. Isso quer dizer que não tenha medo. Isso quer dizer que não tenha medo de ser sozinho ao respeitar os princípios divinos, ao seguir as leis. Não tenha medo. Só siga. Só se respeite. Tenha essa aliança com Deus no seu coração, assim como Noé. Ande com Deus, independente do que as outras pessoas estão dizendo ou achando, porque na hora do pega pra capar, Deus vai olhar para você. Tá? Primeiro padrão. Você não precisa ser um bando de pessoas. Segundo padrão. Você não precisa mudar, né? Convencer a mudar toda a cabeça da sua família para você salvar eles todos, não. Você só precisa você ter uma forte conexão com Deus. Porque, olha só. Deus falou bem assim para Noé. Com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Isso quer dizer que a aliança que Noé tinha com Deus era tão grande, mas tão grande, que as gerações abaixo dele também receberam essa bênção. Lembra que eu falei que se você faz uma coisa errada, os seus descendentes pagam um pato? Se faz uma coisa boa, os descendentes também pagam um pato? Vocês querem que seus descendentes paguem pato para bom ou para ruim? Qual conduta você quer ter? Então, ao invés de você ficar sofrendo, né? Porque os teus filhos não estão seguindo os teus princípios e nananã, foque no seu. Tenha uma aliança com Deus tão forte, tão forte, tão forte, que quando chegar o momento da recompensa, Deus vai abençoar também, não só os teus filhos, como também os cônjuges dos teus filhos. Tá? Isso aqui é um padrão. Outro padrão. Noé, quando Deus chamou Noé para fazer a arca, ele já chegou, ele deu detalhes. Deus deu detalhes, né? Qual era a madeira, como que ia dividir, que ia cobrir de piche por dentro e por fora, quantos metros de comprimento, qual o tamanho e a largura da janelinha. Detalhes. Deus praticamente não só desenhou, como também disse como era que ia fazer, qual a madeira, tudo do mesmo jeito. Aí, para pensar junto comigo. Se Noé fosse um carpinteiro e entendesse de construção de navios, por exemplo, concorda comigo que Deus não precisava dar tanto detalhe? Concorda? Porque se Noé já fosse uma pessoa, um profissional da área, que ele conseguisse fazer, que ele já soubesse que tem que colocar piche e tudo mais, porque é meio óbvio, né? Se vai fazer uma coisa para não afundar, tem que colocar piche. Deus não precisava dar tanto detalhe para Noé, mas Deus deu. Isso indica que, meus amores, Deus escolheu Noé pela aliança que ele tinha com Deus, e não pelas capacidades que Noé tinha. Isso quer dizer que quando Deus chamar você para algo, para viver algo novo, ou para assumir um cargo na tua empresa, ou para, sei lá, empreender, ou para fazer alguma coisa que tenha a ver com a tua promessa, que vai fazer você acessar prosperidade e riqueza, nem sempre você vai estar preparado. Mas Deus vai te preparar. Deus vai te capacitar. Deus vai te instruir para que você consiga realizar aquilo para o qual você foi chamado. É daqui que nasce aquela frase clichê, né? Que Deus prepara os escolhidos, Ele não escolhe os preparados. E é verdade. Tá? E é verdade. Então, a melhor forma que você tem de ter sucesso na vida não é só e somente estudando conhecimento, lendo livro, é estando em aliança com Deus. Porque Deus tem uma promessa para cada um de nós. Eu já falei, a promessa é aquilo que está ali dentro do nosso coração, pulsando, não sai por nada, né? Não sai por nada e é algo para o bem maior.
Quando Deus te chama, é algo que te faz feliz, é algo que te satisfaz, tem a ver com a tua missão. Quando Deus te chamar para o cumprimento dessa promessa, nem sempre você vai estar preparado. Mas Ele vai te preparar para que você realize essa promessa, tá? E aí, lá no final do capítulo 6, tá escrito que Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Por isso que deu certo. Quando você faz exatamente tudo como Deus ordena, dá certo. Agora, quando você fica... Já pensou se Noé falasse assim, Deus? Deus? Eu sou descendente de Adão. Aquele que o Senhor expulsou do jardim do Éden. Não posso fazer isso, não. Não tenho... O quê? Construir uma arca? Eu nem sei fazer isso. Eu não sei nem pregar um prego numa madeira. Como é que eu vou construir uma arca, Deus? Beleza, o Senhor tá me dando tudo, mas eu nunca fiz isso na minha vida. Como é que eu vou fazer? Não. O quê? Sozinho? Não vou conseguir sozinho. Eu preciso de ajuda. Já pensou se Noé ficasse falando isso, tendo sempre uma objeção, sempre uma indagação? Não teria dado certo. Por que deu certo? Porque ele fez exatamente como Deus tinha ordenado. E eu te pergunto, você tem feito as coisas na sua vida exatamente como Deus te ordena? Sim ou não? Você é aquela pessoa que fica ali, Deus, por favor, me ajuda, eu preciso sair dessa situação financeira desse jeito. Aí aparece para você, puf, um anúncio do Manifest Money, aí você... mais uma charlatã. Vou não. Vou nada. Quem é você? Você é a pessoa que ora a Deus pelos milagres e aproveita quando eles aparecem na sua vida? Ou você é aquela pessoa que duvida quando Deus está falando com você? Quem é você? Porque as coisas só vão dar certo na sua vida se você fizer exatamente como Deus está te ordenando. Suene, como é que eu sei que Deus está falando diretamente comigo? Quando você está com aliança com Ele, você sabe quando é Ele. E você sabe quando é o capiroto. E lá no Manifest Money, no final a gente faz um jejum bem poderoso, né? Em egrégora, que todo mundo escuta a voz de Deus. Deus falando assim, ó, claramente, mandando áudio pelo WhatsApp. É ou não é, pessoal que participou do Manifest Money 2? Lá eu ensino conexão com a fonte criadora. Na pele, na prática, tá? E você vai aprender a entender quando é Deus falando com você e quando não é Deus. Ó, Claudisa falando, Manifest Money, para manifestar Deus em você. Exatamente, arrasou, Claudisa. Gostei desse nome, tá? E aí, mais um padrão que nós temos aqui, meus amores. Deus chamou Noé, né? Preparou Noé, instruiu Noé. Teve o tempo ali da preparação e aí veio o grande dilúvio. Só que a história da Arca de Noé, tá? A história da Arca de Noé, ela nos traz praticamente em detalhes o que é um processo de limpeza, o que é um processo de purificação que precisa acontecer na sua vida ou na humanidade para que seja restaurado a verdadeira natureza de filho de Deus. E aí, dentro do dilúvio, o que aconteceu? Primeiro que teve o chamado de Noé. Depois ele foi receber a instrução. Depois ele foi construir a arca, tá? Depois que a arca estava pronta, Deus mandou ele entrar na arca junto com, vocês já sabem essa parte aí, né? Com os exemplares das espécies de animais e etc. Depois que ele entrou, a chuva só começou 7 dias depois. Acompanha aqui comigo o raciocínio. A chuva, a grande limpeza, a execução do plano de Deus só começou 7 dias depois. Choveu durante 40 dias e 40 noites. Tá? Depois de 150 dias,
as águas começaram a diminuir. Depois de mais 40 dias, foi que a arca, que estava lá boiando na água, ela pousou em uma montanha. Tá? Ela pousou em uma montanha. Quando ela parou, Noé, opa, terra firme. Ele abriu a janela, mas só tinha água. Mas para ver, né, se em algum lugar, ele não sabia se ele estava num plano baixo ou plano alto, então ele soltou uma pomba. Essa pomba voltou, né, e trouxe um galho. Mas ainda assim, ele esperou mais 7 dias e soltou de novo outra pomba. Essa segunda pomba, ela não voltou. Então ele pensou, bem, ou ela morreu, né? Ou ela achou terra firme e ficou por lá. Mas não sei. Não sei o que aconteceu. Ele ainda esperou 57 dias para que a terra estivesse completamente seca. Depois disso foi que Deus deu a ordem, sai da arca. Moral da história, isso aí foi mais ou menos mais de 308 dias, sem contar com os dias usados na construção da arca, que dá quase um ano. O que eu quero dizer com isso? Mais um padrão de como acontecem os processos para purificação, os processos para limpeza, os processos para acontecer algo novo na nossa vida. Não é do dia para a noite, meu abençoado, ansioso, que quer que as coisas aconteçam de hoje para amanhã. Né? A pessoa passa a vida inteira fazendo coisa errada. Roubando, enganando, julgando, falando mal, sendo ingrato. Aí, eu quero mudar a minha vida. Aí no outro dia as coisas da vida antiga continuam acontecendo e a pessoa fala, não, eu devo não estar em aliança com Deus porque as coisas continuam. Abençoado, você precisa viver o processo. Noé viveu o processo que durou mais de um ano. Mais de um ano. Esperou pacientemente o momento de fazer a arca, de entrar com os animaizinhos na arca, da chuva, das águas diminuírem, depois pousou numa montanha e mesmo assim ele ficou esperando a ordem. Ele não foi afobado. Esse processo de purificação é o mesmo processo para qualquer coisa na sua vida, para a criação de algo novo, e ele acontece em 5 fases. A primeira fase é a fase do chamado. Você é chamado para algo. Ou você escuta a voz de Deus mesmo e vai, ou você começa a sentir dentro do teu coração uma vontade. A segunda fase é a fase da instrução, onde você vai ser instruído, pessoas vão te trazer conhecimento, você vai acessar conhecimento que você vai usar na fase da preparação, que é a terceira fase. A fase da preparação é que você vai fazer algo, você vai começar a construir aquilo pelo qual você foi chamado com o conhecimento que você recebeu na fase da instrução. A quarta fase, e a mais longa de todas elas, é a fase da execução, tá? É a fase da execução, que foi a fase mais longa do processo que Noé viveu. Que é o quê? Que o que vai te credenciar para acessar aquilo que você foi chamado vai estar acontecendo. Ela vai estar ali acontecendo. E é nessa fase, meus amores, que a maioria das pessoas se perdem. A quinta e última fase, que só acessa quem consegue viver de maneira paciente a quarta fase, que é a fase da execução e da realização. A quinta fase é a fase da bonificação e a da glória, que é o que você recebe em mãos aquilo pelo qual você foi chamado. Esse é o mesmo processo de manifestação da realidade, processo de você cocriar algo, atrair teu sonho, realizar na tua vida, tem que viver essas 5 fases.
Por que que 90% das pessoas acreditam que não funciona? Porque na quarta fase, que é a fase da execução, que é a mais longa, tá? E que é a mais longa, a mais duradoura, as pessoas começam a ter ansiedade. E ao ter ansiedade, se elas não conseguem controlar a ansiedade, elas acabam por destruir o processo da execução, o processo da realização. Imagina se Noé. Não, para e pensa. Tipo ali, ó, 40 dias, choveu 40 dias e 40 noites, tá? 155 dias foi o período que demorou para as águas diminuírem. Depois de 140 dias, depois de 150 dias que se passaram, mais 40 dias foi quando a arca pousou numa montanha. Ou seja, aqui embaixo era água, estava tudo alagado. Imagina se nesse momentinho aqui Noé tivesse tido uma crise de ansiedade lá dentro da arca, tivesse despirocado e falado, não, gente, não aguento mais não aguento essa quarentena não, eu achei que ia ser rápido, eu achei que ia ser logo, vamos sair, que o ar tá abafado, não quero mais, vamos embora. Ele teria destruído a bonificação e a glória de salvar não só ele, como toda a sua família e todos os exemplares de todas as espécies que Deus tinha confiado para ele. Toda vez que você não respeitar o seu processo, tiver ansiedade e quiser acessar logo aquilo, você vai destruir toda a bonificação e glória que você poderia receber se você vivesse a execução de maneira correta no tempo que Deus está pedindo para você viver, tá? O que Noé fez? Ele ficou calmo, zen. Eu tenho certeza que ele deve ter meditado lá na arca, porque para estar com um monte de bicho lá dentro, com toda a família, né? E ter passado mais de um ano trancafiado, sem ver sequer a luz do sol, ele deve ter ou meditado muito, ou realmente, de fato, a aliança com Deus, a aliança que ele tinha com Deus era muito forte. Por quê? Ele esperou que Deus dissesse, Noé, sai da arca. E Deus pediu para ele sair da arca no momento em que a terra estava completamente seca. Por que essa importância de ter completamente seca? Gente, imagina. Vocês já pisaram em lama? Sabe quando chove em estrada de terra? É lama. Lama. Você não tem terra firme. Você pisa assim e afunda. Até isso, até esse cuidado, Deus esperou para dizer a ordem. Noé, sai da arca. 57 dias depois que Noé já tinha certeza de que a água já tinha secado. Mas ele esperou 57 dias para que Deus dissesse, Noé, sai. Eu te pergunto, quantas glórias, quantas bonificações, quantas promessas que Deus tinha para você e você deixou de receber porque você não soube esperar? Porque você estava ansiosinho demais, nervosinho demais ali no seu cantinho, porque não estava vendo nada acontecer, sendo que Deus estava preparando o terreno para te chamar, para você pisar em terra firme e segura. E você, vou chamar um palavrão, você cagou com a promessa. Cagou com o processo de preparação, cagou com o processo de instrução, cagou com o chamado que Deus fez para você. Porque você não soube esperar. Isso é um padrão, tá? Primeiro, chamado. Segundo, instrução. Terceiro, preparação. Quarto, a quarta e penúltima fase é a fase mais longa, é a fase mais dura, é a fase mais penosa, é a fase onde você acha que não vai acabar, mas vai acabar. Você só precisa continuar a ter fé, controlar a sua ansiedade e acreditar que aquele que te chamou para fazer aquilo, ele vai te entregar a bonificação depois. Às vezes meus mentorados falam assim para mim, Suene, como é que faz? Eu tô fazendo as coisas, nada tá acontecendo, tem que acontecer, minha vida tá um caos. Eu falei, cara, eu entendo, já passei por isso. Mas tenha calma. Acalme o seu coração. Acalme o seu coração.
As coisas não são do dia para a noite. Nem a criação do mundo foi do dia para a noite. Como é que você quer que as coisas aconteçam assim na tua vida? Não vai. Você precisa viver o processo. E é a maior fase que vai te credenciar para você acessar a bonificação. Então espere, saiba esperar. É no momento, como foi que Deus criou a mulher? Deus fez Adão descansar, né? Lembram que Deus fez Adão descansar? É quando a gente descansa que Deus cria coisas novas na nossa vida. E na fase da execução, da realização, a gente precisa agir com o corpo e descansar a mente e o coração em Deus. É por isso, meus amores, que a gente tem que estar conectado com a fonte criadora. É por isso que somente 1% das pessoas conseguem alcançar o sucesso de verdade. Porque somente 1% dessas pessoas conseguem ter força espiritual suficiente para controlar tudo que precisa ser controlado de ansiedade, de preocupação, de dúvida, de meu Deus, será que vai dar certo? No período da execução. Tá? No período da execução. Então, meu pedido para você é calma, calma, não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu repito esse refrão para tua alma. Como cantora, eu sou uma ótima mentora, né? Vou parar de cantar, mas eu adoro essa música. Então, tenha calma. Confie em Deus, tá? Eu sei que vai ter momentos que você vai querer desistir. Mas lembra de Noé. E lembra que se Noé tivesse aberto a arca antes do tempo, ele teria afogado todo mundo. E destruído a bonificação e a glória que Deus tinha prometido para ele, que foi: eu estou estabelecendo uma aliança com você. Você vai entrar na arca com seus filhos, suas mulheres e as mulheres dos seus filhos. Por quê? Ele prometeu salvar todas a geração de Noé e as gerações para frente. Quanto vale isso, gente? Quanto vale isso? Tá? Aqui, peraí, tá. Opa, voltou. E aí, no finalzinho ali do capítulo 7, Deus fala assim: tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego da vida morreu. Por que tem esse detalhe aqui? Porque da mesma forma que Deus dá a vida, o mesmo meio pelo qual ele dá a vida é o mesmo meio pelo qual ele cessa a vida, caso você cesse a aliança com Deus. Como que Deus criou o homem? Ele, do pó da terra, ele moldou, soprou nas narinas o fôlego da vida. Como foi que ele destruiu? Retirando o fôlego da vida. Por quê? Porque aquelas pessoas tinham se distanciado, tá? Tinham se distanciado de Deus, não tinham mais aliança com Deus, ok? E aí, depois que Noé abriu a arca, né? Deus disse que nunca mais amaldiçoaria a terra por causa do homem, pois o coração do homem é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Como assim desde a infância? Desde o momento da criação. Por quê? Porque teve aquele babado com Adão e Eva, ali no Jardim do Éden, né? E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Mas, o que Deus está mostrando aqui? Está mostrando que a gente tem que tomar cuidado. Porque já tem um quê de negativo dentro de cada um, dentro de mim, dentro de vocês, dentro de todos nós. Já existe essa inclinação para o mal. E o que a gente tem que fazer? Temos que treinar o bem. Napoleão Hill, sabiamente, dentro do livro Atitude Mental Positiva, ele fala que os pensamentos negativos, eles não precisam de influência para acontecerem. Eles acontecem. O que você precisa ter é força para não pensar negativo. Quer ver um exemplo? Eu sempre dou esse exemplo. Se você está, por exemplo, no dia de domingo, você está lá fazendo almoço, né? Aí você pede ali pro seu marido ir num supermercado ali próximo da sua casa para comprar um refrigerante para a família e para vocês poderem almoçar. Aí ele sai. Ele volta. Aliás, aí ele sai. Demora 15 minutos. 30 minutos.
Quando ele demora 15 minutos, né? Que o restaurante, aliás, o supermercado é do lado da esquina, você, oxe, começa... Coisa estranha que fulano não voltou ainda. O que será que aconteceu? Aí você já lança a semente pra tua mente ficar... Deu meia hora, você vai começar a ter pensamentos negativos de acordo com informações que já chegaram até você. Por exemplo, se alguém já te contou alguma história de que teve um caso, de que o marido foi comprar pão e nunca mais voltou, você já vai começar a pensar isso. Por quê? É uma referência que você tem na sua mente, negativa, né? Se você já ouviu falar de que alguém saiu para ir comprar uma coisa e aí o carro pegou e era bem no dia de domingo, assim, do nada, você já vai, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa com ele? Que ele não vem? Você já vai começar a pensar negativo de acordo com as informações que já tem dentro da sua mente. Se ele demorar 1 hora, pronto, matou o homem. Matou o homem, você já vai ligar para a polícia, né? Ninguém para pensar, ai, eu acho que ele tá fazendo uma surpresa para mim. Não pensa, né? Por quê? Porque a nossa mente, ela tem a tendência para o negativo. E tem tanta tendência, gente, que tem gente que é viciada em desgraça, de querer saber da desgraça. Eu não sei se vocês já viram isso, mas lá no interior, tem muito no interior onde eu nasci, né? Tipo assim, ó, tá tendo um velório de alguém. Aí as pessoas passam ali na calçada, olha pra dentro do cemitério, vê ali o caixão, aí fica procurando ver se tem alguém conhecido, assim. Se ela achar alguém conhecido, ela entra e pergunta, quem foi, hein? Quem foi e morreu de quê, hein? Meu Deus, pra quê? Vai seguir tua vida. Por que eu falei do interior? Porque normalmente interior é o resultado de uma não prosperidade, né? Uma cidade do interior é uma cidade que não prosperou. Quanto menor for a cidade, menor é a mentalidade das pessoas que vivem ali, tá? Eu tô falando isso correndo o risco de ser canceladíssima, mas eu vou falar. O comportamento dessas pessoas é o comportamento de pessoas de cidade de interior. Numa capital, por exemplo, como São Paulo, ninguém tem tempo de... Morreu alguém? Mais um. Ninguém tem tempo de estar parando na frente do cemitério para ver se tem alguém conhecido, para entrar lá dentro, para perguntar. Não, ninguém tá... As pessoas estão preocupadas em construir o delas. Quanto mais você foca, né, em coisas negativas, em se preocupar com a vida dos outros, menor vai ser o teu desenvolvimento, a tua prosperidade. Mas voltando aqui, né? A nossa mente, ela é tendenciada ao negativo. E a gente tem que se policiar a pensar positivo, tá? Dito isso aqui, já é um alerta de Deus. Lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, ele fala, cuide do seu coração, porque é do seu coração que depende toda a sua vida. Quer dizer o quê? Que é o que a ciência já comprovou, né? Que o seu sentimento, ele influencia quase que 99% na manifestação da sua realidade. Quem é que produz sentimento? O coração. O que diz Provérbios 4, 23? Cuide do seu coração, pois é dele que depende toda a vida. Tudo que acontece na sua vida é você que está criando, meu amor. Tá preocupado com as dívidas? Tá criando. Tá com dúvida para ver se vai conseguir realizar teu sonho? Não, tá criando a falta de condição daquilo. Tá preocupado se vai dar certo, se não vai? Tá criando mais caos. Quer transformar isso? Muda o sentimento. Suene, como é que eu faço isso? Vem pro Manifest Money. Tá? Hoje é o último dia para você se inscrever. Você tem até meia-noite para se inscrever na turma 3 do Manifest Money, tá? Amanhã nós iniciamos essa jornada com a turma 3 do Manifest Money e vamos iniciar os preparativos para, durante 21 dias, realizarmos todo santo dia práticas simples que vão tomar apenas, no máximo, 30 minutos do teu tempo diário para que você realize uma reconexão com a fonte criadora, para que você estabeleça novas crenças que possam te ajudar a construir uma vida financeira saudável e próspera, para que você desprograme as crenças negativas
E também vai ter muito desbloqueio transgeracional, tá? Vai ter muito desbloqueio transgeracional. Vamos retirar todas as vibrações epigenéticas que estão ali vibrando no teu DNA até hoje, de pobreza, de escassez, de falta de dinheiro, de falta disso, falta de capacidade, eu não mereço, aquilo outro que estão ali vibrando desde os teus ancestrais, tá? Essa turma 3 vai ter muito disso também. Cada turma tem o seu tchan, né? A turma 2 teve ali muitos conteúdos inéditos, que é da minha mentoria avançada, que eles tiveram acesso. Nessa turma 3 vai ter muito desbloqueio transgeracional, tá? Além de todo o conteúdo que já está gravado, que é igual. As práticas são iguais, né? Mas as aulas ao vivo e o acesso comigo, o nosso intercâmbio, ele vai ser diferenciado. Então, se você quer resolver a tua situação financeira ou ir para o próximo nível de maneira correta e definitiva, de maneira certa, realizando primeiramente a conexão com a fonte criadora, e como consequência disso, tudo vai se encaixando na sua vida, o Manifest Money é para você. Só que lembrando, eu preciso que você decida fazer, porque é uma jornada, é um processo. E dentro do processo, o Manifest Money, ele é praticamente a execução, tá? Ele é a execução daquilo. Porque é uma mentoria onde você não vai ficar só assistindo vídeos, você não vai ficar só assistindo vídeos que estão gravados. Você vai assistir aula ao vivo, você vai ter acesso a mim, você vai poder enviar suas dúvidas para mim, eu vou poder te responder de acordo com a tua necessidade. É uma mentoria em grupo, tá? É uma mentoria em grupo. Eu vou estar ali disponível para tirar todas as dúvidas de todo mundo, dando o suporte que for preciso. Não é algo que vai ser longe. Também não é, as nossas aulas ao vivo não serão pelo YouTube, serão pelo Zoom. Você vai ver minha carinha, eu vou ver sua carinha e a gente vai se conectar para poder juntos acessarmos o próximo nível. Além disso, você vai estar imerso em uma egrégora de pessoas que querem ser transformadas e também que já foram transformadas, tá? E quando você está no meio de pessoas assim, fica muito mais fácil para você acessar aquilo que você quer. Por quê? Por causa do neurônio espelho, tá? Por causa do neurônio espelho. Então, meu amor, se você ainda tem dúvida, eu tenho um convite para você. Entre, tá? Entre. Você tem 7 dias para ver se realmente é isso ou não, tá? E eu sugiro entrar nessa turma 3, né? Porque, como eu já disse, a mentoria Manifest Money, pela entrega, pelo conteúdo, pela transformação, ela vale muito mais. Os membros da turma 2 pediram para que eu aumentasse de preço. Eu já sabia que valia muito mais e vou atendendo a pedidos deles, né? O preço vai aumentar, porque não é um valor pago, é um investimento, tá? É um investimento. Então, se você quiser garantir ainda, né, pelo preço promocional, a oportunidade é agora na turma 3. A partir da turma 4, não vai ser mais esse preço, consequentemente também o conteúdo e as coisas lá dentro também vão aumentar, tá? Vão aumentar de intensidade, de nível, de tudo mais. E eu estarei esperando vocês. Você tem até meia-noite para fazer a sua inscrição. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, me manda um direct. A minha equipe vai estar o dia hoje inteiro de plantão para ajudar você a conseguir realizar a sua inscrição, tá? Suene, não tenho dinheiro. Peça emprestado para alguém. E faça. Tua vida vai mudar. Eu te garanto. Agora, só faça se você acreditar. Só faça se você tiver que nem Noé. Se você tiver disposto a fazer o que eu... temos aí um casal, né, que renovou a turma 3. E... aliás, eles estavam na turma 2, estão na turma 3, que é o Éder e a Débora. Eles entraram na mentoria, eles não tinham, assim, sobra, né, para poder fazer o valor da mentoria, porque eles estavam gastando muito ali com muitas coisas, com a expansão da academia deles, né? E de repente o filhinho bebê também ficou doente, eles estavam gastando bastante com remédio, com medicamento, mas eles fizeram um ato de fé, tiraram de onde não tinha e colocaram ali. E aí a Débora falou pra mim assim: olha, eu tenho tanta fé que esse negócio vai dar bom, que se você me disser que eu tenho que dar 3 mortal pra trás antes de dormir, eu vou dar. Mas era assim, os dois, o casal, eles se juntaram e eles começaram a fazer
tudo que eu falava, tudo, sem questionar, só amém. Eu falava amém, amém, amém. Resultado, eles bateram um recorde de faturamento, né, da academia, tem até um depoimento do Éder, ele já me autorizou a falar o valor. Eles bateram um faturamento de mais de 110 mil reais em apenas 21 dias do Manifest Money. Ele disse que o recorde de faturamento até então da academia era entre 50 e 58 mil, e eles bateram um recorde de mais de 110 mil reais em apenas 21 dias. A meta dos dois era 100 mil reais. Ou seja, passou 10 mil reais a meta, tá? O que eles fizeram? Fizeram exatamente do jeito que eu pedi. Do jeitinho que eu pedi, sem questionar. E uma coisa curiosa, eu estava mapeando a mente dos dois. Por que para eles deu tão certo e para que outras pessoas não deu certo? Porque eles não tiveram dúvida. Em nenhum momento eles tiveram dúvida. Em nenhum momento eles questionaram se estava funcionando, se estava dando certo, se estava fazendo certo. Eles estavam até, eles faziam, o Éder até fez certas coisas assim do jeito dele, mas ele fez ali do jeito dele, conectado com a egrégora e com a certeza de que a mentoria poderia ajudá-lo, e ajudou. Tá? Não ajudou tanto que eles renovaram e estão na turma 3. Eles disseram que vão dobrar a meta agora, tá? E eu acredito que é possível, sim. Tá? Não só o Éder e a Débora, como outras pessoas também atingiram as suas metas, né? Outras pessoas não atingiram as suas metas, mas elas conseguiram mudar completamente a situação financeira. Teve gente que conseguiu quitar dívidas que estava capengando desde 2020. E você se liberar dessa escravidão não tem preço, tá? Não tem preço. Então, qual a diferença entre aquelas pessoas que têm resultado e aquelas pessoas que não têm resultado? A fé e a ação. Se você começa a duvidar, é o processo da Arca de Noé, gente. Se você começa a duvidar se tá fazendo certo, se não tá fazendo certo, se Deus tá te ouvindo, se não tá te ouvindo, não, você começa a sujar com o processo. Agora, se você acredita e se entrega, você recebe a bonificação e a glória. O método funciona, já estamos aí indo na 3ª turma. Toda turma tem gente que bate meta, 100% da meta. Se não bate 100%, transforma a vida financeira. De qualquer forma, transforma a vida financeira, tá? Então, se você não tem o dinheiro, pega emprestado. Eu te garanto que você vai ter esse dinheiro de volta para pagar em multiplicado, não é em dobro não, é multiplicado, tá? Pegue emprestado, faça esse ato de fé. A gente daqui a pouco vai entrar na história de Abraão e vamos falar sobre atos de fé. Faça esse ato de fé que eu te garanto que você não vai se arrepender. Vai ser o melhor investimento que você já fez na sua vida, tá? Eu tô falando isso porque eu não só sei do meu trabalho, aliás, eu não só confio no meu método, como eu tenho propriedade da minha identidade, como da minha missão. Deus me enviou neste mundo, me colocou o nome que Ele colocou, porque eu tenho a missão de ajudar as pessoas a reconectarem-se com Ele de volta. Tá? Amanhã na aula à noite eu vou explicar direitinho o que significa o meu nome. Eu explico para os meus mentorados, sempre, para que eles saibam com qual tipo de mentor que eles estão lidando. Tá? E eu confio na minha entrega, porque com a missão que eu tenho, eu sei que eu posso contribuir para ajudar a transformar a vida de pessoas. Então, eu estou falando com propriedade. Faça esse investimento que você jamais vai se arrepender, tá bom? Espero você que está assistindo aqui essa live amanhã na aula ao vivo, tá? Amanhã já vai começar desbloqueando. Já vamos começar com desbloqueio, já vamos começar com ferramentas, já vamos começar com coisas poderosíssimas para já abrir o fluxo de riqueza, prosperidade e dinheiro na tua vida, tá bom? Espero você. Qualquer dúvida me chama. Se eu não responder, a minha equipe vai responder por mim, que ela tá de plantão, minha equipe tá de plantão hoje. E amanhã, 7 da manhã, a gente se encontra aqui de novo. Vou deixar a live gravada por enquanto, tá? Mas, chamem os amiguinhos, hein?
Chame os amiguinhos, chama todo mundo. E você que tá assistindo a gravação aqui, que tava vindo, né, nas aulas, nas lives matinais, 7 da manhã, e não sei por que, por algum motivo, decidiu não vir porque acha que elas vão ficar gravadas, eu vou avisar uma coisinha pra você. Comece a vir, tá? Comece a vir que elas não vão ficar gravadas há muito tempo, não. Beijo, beijo, beijo. Amo vocês e até amanhã, 7 da manhã. Chamem os amiguinhos, convidem os amiguinhos, marca nessa live, encaminha essa live. Enfim, vamos fazer um agito bem grande, bem lindo, bem maravilhoso para que o maior número de pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Tchau, tchau.